E esse é o quadro Reflexões do Fábio, tá? Nesses tipos de vídeo eu venho aqui sem roteiro, sem nada, saindo um pouco do vlog e vou falar uma reflexão que eu tenho no dia a dia. E esses dias eu tava batendo um papo com meu pai. Meu pai, vocês viram no vlog aí do Corvette, ou que vai sair, não sei ainda, na compra dele, que foi literalmente um espetáculo. Ele é incrível, cara. Meu pai ele é um dos caras mais gênios que eu já convivi na minha vida. Eu tenho muito prazer de ser um filho dele. Ele me ensinou basicamente tudo que ele sabe e eu tento passar pelo menos um pouco do que ele me ensina aqui pra vocês. E a gente tava batendo um papo de próximos níveis, né? Então, por exemplo, a gente começou a ter essa conversa, foi umas 2 horas, a gente tava lá no hotel. A gente ainda não tinha pegado o carro, já tinha dado o sinal lá de 10%, só que 10% de um carro de 1.200.000 reais é 120 mil. Ele falou, pô, acabei de dar entrada em um carro, né, um sinal de 120 mil reais, ou seja, um carro, a galera compra carro de 120 mil reais, esse foi só o sinal que ele deu, é 10% do carro que ele comprou. E a gente estava batendo esse papo, né, de próximo nível. Ele falou que a cabeça dele não estava preparada para ter um carro de 1 milhão de reais, né? De mais de 1 milhão de reais. Ele sabia que ele conseguia, que ele trabalha para isso, que ele ganha para isso, ele faz mais do que isso. Só que a cabeça dele não está preparada para ter um carro de 1 milhão de reais. Só que ele se forçou a comprar um carro de 1 milhão de reais para fazer isso. E quando a gente traz isso para nossa vida, olha que loucura. Isso parece muito um papo de coach, né? Mas quando, às vezes o Pablo Marçal fala, é na dívida que a gente cresce. Cara, na maioria das vezes isso tá certo, é bizarro isso. Porque quando você se força a você ter o próximo nível, você automaticamente começa a pensar, a sua cabeça começa a pensar em coisas desse próximo nível. Então, quando ele estava lá, por exemplo, com a Silverado, né, que é um carro estruturalmente espetacular, que é um carro de 400 mil reais, a cabeça dele estava em 400 mil reais. Então ele fazia tudo, ele trabalhava tudo para ter 400 mil reais ali, né? Tipo, para bancar um carro de 400 mil. Só que quando ele sobe para 1 milhão, agora a cabeça dele dá um salto e se força a você ter um carro de 1 milhão. A sua cabeça a pensar em um carro de 1 milhão. Quando eu comprei a 320i foi a mesma coisa. Eu não sabia, olha que loucura, cara, eu não sabia como é que eu ia manter o carro, não sabia se eu ia dar conta de pagar IPVA, um negócio aqui no chão, se eu ia dar conta de pagar IPVA, se eu ia dar conta de botar gasolina, eu não sabia de nada, mas eu sabia que eu tinha que me forçar a ir para um próximo nível. Agora, na construção da sorveteria, eu tô gastando mais de 350 mil reais. Se você pergunta pro Fábio há 4, 5 meses atrás, foi quando eu estava começando a pensar, né, em fazer essa nova sorveteria. Fábio, você tem noção de que em 4 meses você vai gastar 350 mil reais, que foi o que gastou na construção? Eu falava, cara, da onde que vai ser esse dinheiro? Como é que eu vou fazer isso, né? O que vai acontecer? Claro, eu vendi a 320 para usar de capital de giro, mas eu não sabia se eu iria conseguir manter as construções e pagar tudo em dia, justamente porque a minha cabeça não tinha uma dívida, por exemplo, de 100 mil reais mês, que foi mais ou menos o que aconteceu, né? Gastei 350 mil reais, tá indo agora pro 5º mês de obra, mais ou menos ali uns 80 mil reais por mês. Nunca tinha gastado, já tinha feito valores muito maiores do que isso, mas nunca tinha gastado isso em um negócio só. Olha que loucura. No dropshipping, né, que é o que eu faço desde 2019, agora que a gente tem também as operações físicas, eu nunca tinha gastado mais do que, sei lá, uns 50, 60 mil reais por mês. Falo gastar, cara, é difícil, a gente pensa que não, mas é difícil gastar 60 pau no mês. Em obra não, bicho. Em obra vem toda hora, vem móvel de um lado, fachada do outro, forro do outro, brinquedo só na fachada, tá no vlog que eu gravei hoje. A gente gastou 40 mil reais. Só de forro mais 12, só de gesso mais 14, só de brinquedoteca mais 20, só de móveis 96 mil reais. Olha que loucura, cara. Se você pergunta pra mim há 4 meses, Fábio, você vai ter que pagar tudo isso. Cara, não sabia como é que eu ia. Sabia que ia dar um jeito. Tanto é que eu dei. Foi exatamente isso
que eu cheguei, esse resultado que eu cheguei com meu pai. Falei, ó, eu não sei como é que a gente vai dar um jeito, mas a gente vai dar um jeito. No caso dele, ele falou, pô, minha cabeça não tá preparada para 1 milhão, porque meu pai, ele veio de uma família muito pobre, né? Meu pai, ele nasceu ali na fazenda, na roça, trabalhou na fazenda, né? Depois veio pra cidade, conheci minha mãe vendendo calcinha na feira e ele tava vendendo farinha. Meu pai achou que ele, sei lá, ia montar uma fábrica de farinha para ele e ia viver disso igual o pai dele. Meu avô também era da fazenda e depois veio pra cidade vender farinha, moer mandioca, vender farinha. Então assim, veio de uma... muito simples, entendeu? Ele veio de uma família muito simples. Então pro meu pai, tudo que ele construiu, pô, é excelente. Já tá passando de bom. No meu caso, é um pouco diferente. Claro, eu vim de uma família um pouco melhor. Não vou falar que quando eu era criança eu era rico. Eles começaram, né, os negócios a darem certo. Eu tinha, sei lá, uns 10, 12 anos de idade. Também não era rico. Hoje também a gente não é rico e tal. Claro, tem um carro de R$1 milhão? Tem. Pô, é bacana. É. Mas vai, então você tá falando que não é rico? Não, é rico. O que eu tô falando é o seguinte: a gente não se acha rico. Porque rico é, pô, aquele cara que pega o jatinho e vai e tal. A gente vive bem, graças a Deus, né, por isso. Só que a questão aqui é o seguinte, é a cabeça. A cabeça dele não estava preparada para um carro de R$1 milhão. Eu lembro uma vez que isso em 2019, 2020 mais ou menos, eu tava conversando com meu pai e pré-pandemia isso, as lojas, pô, tava até bacana, as físicas dele. E aí eu lembro que a gente tava conversando, eu começando a economia, eu virei pra ele e falei, pô, se me desse R$10 milhões hoje, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Ele virou pra mim e falou, pô, como é que você não sabe? Como é que você faria R$10 milhões? O que você fazeria, né? O que você faria com R$10 milhões? Não é possível. Pô, você faz isso, pá. Eu falei, pai, pra você é muito simples. Pra mim, eu não tenho capacidade geradora de riqueza pra gerir R$10 milhões. Hoje já é diferente. Então, quando a gente fala de capacidade de geração de riqueza e gerir aquele negócio, eu não tinha cabeça nenhuma pra gerir R$10 milhões. Comentei isso com ele, ele ficou espantado. Só que aí depois ele entendeu, ele falou, pô, realmente, exatamente, né? Não tem como. Ele já construiu, ele já tinha construído, já tava com as lojas, já tinha o lugar onde colocar esse dinheiro. Hoje eu tenho lugar para colocar esse dinheiro. Só falta o dinheiro, né? A gente vai chegar ainda. Só que hoje a minha cabeça ela mudou nos últimos 5 anos. Então assim, a sua cabeça vai evoluindo. Só que por quê? Você precisa se forçar a passar para o próximo nível. O próximo nível, ele te leva a lugares que você nem imagina chegar. Então não fica preso às vezes a um emprego que te paga R$1.200, R$1.500. Pô, agora eu só vou ser feliz quando eu pensar nos R$2.000, quando eu passar a ganhar R$2.000. Não, agora eu só vou ser feliz quando eu passar de R$5.000, de R$10.000. Não, porque isso te prende. As nossas cabeças, ela fica presa a um número. Só que quando você é obrigado a fazer mais do que esse número, não sei como, mas o universo faz um jeito. Ele dá um jeito. Ele dá um jeito de ficar melhor, ele dá um jeito de fazer mais grana, dá um jeito. Não sei como, mas dá um jeito. Então nesse pensamento aqui do Fábio de hoje, vai ser isso, eu vou tentar fazer isso tipo todos os dias, pegar ali 5, 10 minutinhos no máximo nesses vídeos mais rápidos pra gente trocar essa ideia. E eu acho muito bacana. Se force a ir pro próximo nível. Beleza? Tamo junto, até um pensamento estratégico. Vou pensar num nome pra esse quadro aqui de amanhã. Valeu!